Bom, pessoal, como eu comentei, a partir de agora a aula está gravada, né? Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho quem são as angiospermas. Eu vou tirar minha câmera porque senão vai atrapalhar aqui as projeções. Vamos lá. O nosso objetivo hoje, meu objetivo, aliás, né, é apresentar a diversidade das angiospermas, caracterizar o grupo, conhecer as angiospermas e as mudanças na classificação ao longo do tempo, interpretar uma árvore filogenética, a gente nunca pode esquecer de fazer isso, caracterizar os grupos atualmente reconhecidos e apresentar as sinapomorfias que definem o grupo. É bastante coisa. É uma aula um pouquinho longa, então assistam com calma, façam pause, qualquer coisa, né? E depois retornem, tá? E no final eu espero que vocês consigam me responder estas perguntas. Como é que caracteriza uma angiosperma? Qual que é o atual sistema de classificação empregado? O que, que ele mudou em relação aos antigos? Quantos são os grupos? E grupos aqui eu vou deixar entre aspas, porque nem sempre eles são monofiléticos. A gente pode encontrar nas angiospermas. Qual a diversidade do grupo? E quando ele surgiu? Bom, muitas das informações que eu vou trazer para vocês vêm desses relatórios do Kiel. Algumas são do relatório 2017, algumas do outro relatório. O desse ano, até este momento, ainda não tinha saído. Se alguém quiser mais informações, só coloca lá stateoftheworldplants.com e encontra esses relatórios do Kiel que são bem didáticos. Bom, o que, que ele vem dizer, né? Primeiro, dentre os grandes grupos, ó, a gente estudou semestre passado Bryoptas, Lycoptas, Samambaias e Gymnospermas. Né? O grande grupo e o maior deles, obviamente, é o das angiospermas. Aqui nem há proporção em relação ao tamanho do círculo, né? Porque a angiosperma teria que tomar conta de tudo. Estima-se aqui neste cálculo 369 mil espécies com 416 famílias reconhecidas, mais ou menos. Tá? E 80% de tudo aquilo que a gente consome de alimento vegetal vem de 17 famílias botânicas. Isso já é dito há muito tempo, né, que a gente se alimenta de pouca riqueza de espécies, né? A gente padronizou a alimentação, que foi importante para desenvolvimento humano, não ter fome, enfim, né, uma série de processos, mas a gente reduziu muito a apenas 17 das 416 famílias. Então imagina a quantidade de espécies que são consumidas. Muito poucas. Acho que eu descobri que a minha câmera estava aparecendo. Eu estou usando uma nova função do Office. A vantagem que dá de gravar slides e quando eu erro não preciso ficar editando, é só eu apagar e arrumar de novo. Mas vamos lá. Esse relatório aqui ele aponta então entre 390, a gente já chega até quase 400 mil angiospermas. Não é isso tudo que está descrito, tá? Isso são estimativas de números de espécies. E o número de descrições, na verdade, ele é bem constante e continua crescendo. Em 2016, esse relatório é de 17, né? Foram 1.730 novas espécies de angiospermas descritas. Em 2015, com o relatório, em 2015 foram descritas 2.034, né? Esse estava no relatório do ano posterior, 2016. Então vejam, né? Claro, aí tem uma diferença de quase 300, mas é um número próximo a isso descrito todo ano, tá? E eu vou mostrar os números do Brasil na sequência. Então a gente tem um número constante de descrição. Ainda tem muita espécie sendo descrita, ok? Hoje mesmo, enquanto eu estou gravando essa aula, eu recebi um e-mail de um colega do Rio Grande do Sul. Ele publicou 13 espécies novas, das quais 11 parátipos estão depositados no FURB. Então ele me avisou para que eu pudesse atualizar os dados no herbário FURB, né? Gênero Caliante. Bom, 225 espécies de plantas, tá? Já tem todo o seu genoma sequenciado, ou seja, nada comparado ao total, né? Mas sequenciar um genoma todo ainda é um pouco complicado, tá? É, e o que, que a gente geralmente usa, né? Alimentação é a boa parte do uso de alimentação humana, né? Boa parte do uso das plantas, tá? Parte também é para alimentação animal, médico, combustível, produção de materiais, ok? Mas no geral as plantas são usadas para alimentação humana. Algumas curiosidades, né? A gente tem aqui o genoma de uma das plantas com a maior quantidade de DNA, só para comparar aqui o DNA humano, né? Aqui tem, eu não lembro a unidade de medida, me falha agora, é, 1 pg equivale a 10 na menos 12 gramas, né? Para tentar ter ideia, assim, né? Aqui a quantidade é 152, ou seja, é mais de 10 vezes, né?
a quantidade do que teríamos de DNA humano. E vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Plantas, elas têm a capacidade, assim, muito interessante, de duplicar o DNA. Puf, de uma geração para outra. A gente já discutiu um pouquinho isso, de uma geração para outra não, né? Não é que a nova geração vai ser assim, é a prole daquele indivíduo que fez isso. O que acontece, eu já discuti um pouquinho em samambaias, muitas dessas, em vez de fazer uma meiose, não fazem o processo de meiose, se fundem, daí tem o dobro de DNA. Não tem problema nenhum, ela continua feliz da vida. Então, algumas plantas têm essa capacidade e muitos eventos de poliploidia acabam gerando essa grande quantidade de plantas. As famílias mais utilizadas para uso medicinal, a primeira delas é Fabaceae, a gente vai ver a família do feijão. Euphorbiaceae, família da mandioca. Lamiaceae, família da menta. Apocynaceae, das perobas. Malvaceae, do hibisco e do malvavisco. Ranunculaceae, que é a família do ranúnculos, não muito conhecido talvez. E Apiaceae, que é a família da cenoura. Tá? Então essas são as famílias mais utilizadas medicinalmente. E várias partes, né, são utilizadas, não necessariamente a planta como um todo. De Fabaceae, por exemplo, a gente tem ali mais ou menos 10% das plantas utilizadas, né, para uso medicinal. Então essa é a faixa nessas famílias de uso e para os mais diversos, tá? Comprovados cientificamente neste caso. E se usa pelo menos 28 mil plantas de uso medicinal. Tá? Esses são os números que a gente teria listados, dos mais diversos usos no planeta todo. O problema de usar planta como uso medicinal é dar o nome errado. Então esse é um dos motivos da gente estudar essa disciplina. Gente, o que se chama de Simifugi no Japão, na China ou na Europa são coisas diferentes do mesmo gênero, felizmente, mas nem sempre é assim, mas são famílias diferentes. Tá? Essas plantas elas entram no que a gente chama de farmacopeia. A gente não costuma estudar isso muito na disciplina, é mais o pessoal da farmácia que estuda. Então, a farmacopeia ela lista os usos das plantas medicinais. E é muito comum eu receber solicitação de identificação do pessoal da farmácia, eu colaboro bastante com eles, porque tem lá uma planta, né? Claro que eles não sabem identificar, não estudaram para isso, assim como eu não sei os compostos químicos que estão lá na planta, mas a gente encontra na literatura informações muito discrepantes dos usos. Por exemplo, eventualmente essa planta ela pode ter uma concentração muito maior do que as outras, né? E aí tomar esta planta, o chá, né? Vou usar um exemplo muito simples. Tomar o chá dessa planta pode fazer muito mal se comparado ao tomar das outras com uma concentração menor. Então é muito importante saber aquilo que se está consumindo. Tá? Nós estamos escrevendo um artigo com o pessoal da farmácia e biomedicina, em que várias amostras medicinais que são testadas aí, geralmente usando tecnologia de DNA barcode, porque planta no pacote de chazinho é difícil identificar, né? Afinal está tudo lá triturado. Tem muita coisa misturada lá dentro, tem muito daquilo que não diz que é no pacote. Tem muito substituto, ou seja, em vez de dar a planta esta, um exemplo hipotético, né? Que teria o melhor efeito se usa essa, que é mais barata para comprar. Então, assim, é bem complexo o processo. Principalmente para quem usa essas plantas, né, no uso medicinal, né, fitoterápicos. Claro que existem de qualidade, né? Não estou dizendo que isso é tudo, mas se identifica uma série de problemas nas plantas como um todo. Pode ser desde a origem da produção até quem está comercializando de forma irregular mesmo, né? Então, assim, não estou dizendo onde está o processo, onde está o problema. E esse problema de nomes, assim, eles são geralmente espalhados como um todo, né? Assim, problemas de identificação estão distribuídos no geral nas plantas em coleções tropicais, né? Mais da metade das plantas tem o nome errado nos herbários, tá? Esse é um estudo feito por alguns pesquisadores, então, assim, tem muito trabalho a ser feito ainda mais com 390 mil espécies possíveis, né? Então, assim, é bastante coisa. E ainda plantas, né? A gente tem 6 mil espécies indicadas como invasoras, tá? Os Estados Unidos gastam horrores de dinheiro para controlar. A gente tem no mestrado em biodiversidade o professor Marcelo Vitorino que trabalha com isso. Ele não trabalha com a planta em si, mas ele tem parcerias com o pessoal da África, da Austrália do Sul e dos Estados Unidos para controlar plantas brasileiras que invadiram esses países. Porque foram levadas de forma irregular ou enfim, né? Outros motivos. Então o que ele faz aqui, ele procura um inseto aqui, que é um predador natural da planta, e de forma legal eles levam o inseto junto para tentar controlar as populações. Tá? Então, plantas
trazem alegria à sua alimentação, mas causam uma série de prejuízos, e aqui é bem econômico, tá? E também de ecossistema. Se a gente parar para pensar, elas ocupam nichos que deveriam estar sendo ocupados por plantas nativas, né? Tem uma planta muito comum que eu vou mostrar, que é o lírio do brejo. Gente, essa planta tinha até no seriado de Lost. Não é muito da época de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, ela dominou o mundo todo e ela está espalhada e não tem mais muita solução. Tá? É, a gente tem 31 mil plantas listadas na CITES. O que é CITES? CITES é uma lista internacional de plantas em que o comércio é proibido. Boa parte delas são plantas ornamentais, orquídea, obviamente, liliáceas, samambaias, os xaxins, tá? Por conta do cáudice, cactáceas também, que são muito bonitas, né? Então, vocês têm uma ideia do número de espécies aqui pela cor. Os países com maior riqueza e diversidade, obviamente, têm mais espécies. Então, essas plantas, o comércio é proibido, especialmente internacionalmente. Você não pode pegar uma orquídea daqui e mandar de presente para os Estados Unidos. Tá? É proibido porque essas plantas sofrem um processo de predação muito grande humana, né? Então, neste caso, é proibido o comércio. Se funciona, é outra história, tá? Mas elas estão na lista das CITES. Então, quem trabalha com orquídea, especialmente, tem bastante dificuldade em trabalhar em alguns casos por conta dessas restrições. Bem, como é que é a riqueza de plantas no Brasil como um todo, né? Eu já mostrei, acho, esse slide para vocês no ano passado, aliás, semestre passado. 2020 está difícil, né? Mas mostra o que a gente teria no Brasil, né? Mais ou menos 33 mil espécies de, é, de plantas, sendo dessas 18 mil nativas, ok? Esse número aqui, boa parte deles, a gente tira 1.000 samambaias, tira daqui 4 gimnospermas nativas, né? E a gente tem aqui o número de plantas vasculares, porque isso aqui é de plantas vasculares, tá? Não está incluso briófitas. Então a gente tem basicamente 32 mil angiospermas. O número deve já estar atualizado, esse artigo é de 2017, mas mostra mais ou menos essa riqueza de plantas vasculares nos outros países. Vejam que o México, né, 22 mil, Colômbia tem um número muito grande, o Equador, olha só, tamanho de nada, tem 17 mil espécies de plantas vasculares. Então, assim, mostra como essa é uma região muito rica, né? Essas regiões aqui, inclusive, são muito montanhosas, né? Um pouco diferente aqui da nossa região mais amazônica, mas essas regiões do Equador, você sai do litoral e vai a topos de montanhas de 5.000 metros em alguns quilômetros, né? Então isso gera essa grande riqueza. Mas isso mostra como é rico a região neotropical, né? Essa região aqui, especialmente do México até a América do Sul. E o que a gente tem tido de descrição de espécies, né? Vejam que o número é muito próximo, né? De espécies descritas. 1.000, vai subindo um pouco mais, né? Por ano para as Américas, tá? Isso aqui é para a América. Então, daquele total de números que eu mostrei para vocês, mais ou menos 2.000, 1.000 são descritas para a América em média, né? Com anos maiores ou menores. Alguns desses picos são projetos que são financiados, né, e executados para descrição dessas espécies. Como é que está essa descrição geral, né? Ou nomes publicados? No geral, como eu falei, a média de 2.000, 2004, 5 até 2015, uma média de 2.000 espécies por ano, tá? Outras mudando de nome, o que é normal, né? Mudando para outros gêneros, né? Ou geralmente com novas combinações. Mas então a gente tem uma média na última década, basicamente de 2.000 plantas descritas, tá? E quem mais descreve plantas? Quais são os países onde tem. Aliás, não é quem mais descreve, da onde são essas plantas, né? Austrália, Brasil e China. Na verdade, Brasil. Se vocês olharem a Austrália aqui, quando fez a flora da Austrália teve um pico, depois diminuiu, mas está constante, né? A China é um número constante. E o Brasil está lá sempre lá, né? Só não foi maior 4, 6 e 7. O resto é o Brasil que mais descreve. Isso, claro, é reflexo de investimento público no passado para identificação, coleta e formação de taxonomista, né? O que possibilitou aos botânicos ampliar os seus estudos e gerar esse reflexo de descrição de espécies. Lembre-se, não se protege aquilo que não se conhece. Então, se a gente não conhece a planta, não conhece a espécie, políticas públicas de conservação não funcionam. Então, aqui, né, na última década, 2.200 espécies no Brasil. Tá? Então, isso dá ali mais ou menos umas 200 espécies por ano de plantas vasculares aqui só, tá? Nada de briófitas inclusos. Samambaias também não são muitas, né? Quase tudo disso é angiosperma. E as bolinhas aqui mostram mais ou menos a distribuição dessas descrições, né? Então, os países com maior número de descrições, claro, são grandes, né? Ou estão isolados há muito tempo,
continente isolado. Mas vejam, né, Colômbia, essas regiões do Equador estão com um número grande também de espécies descritas. Bom, e quais são as maiores famílias botânicas que a gente teria, né? Asterácea, a família das margaridas e girassóis. Orquidácea, com 28 mil. Fabaceae, que eu já falei antes, com mais ou menos 20 mil, né? Rubiaceae, com 13 mil, que é a família dos cafés, tomando no momento. E Poaceae, né, das gramíneas, com 11 mil. Essas seriam as maiores famílias de angiospermas. Não é à toa que eu pedi para um colega de Asterácea, um colega de Orquidácea, um colega de Fabaceae, um colega de Poaceae descreverem, darem aula para vocês desses grupos, gravarem uma aula. Tá? Rubiaceae não tem muita gente trabalhando, assim, no geral, então, e também é uma família mais tranquila, mas dessas famílias eu pedi para alguns colegas gravarem as aulas, até para vocês não ficarem só me ouvindo, né? Mas para explicarem um pouquinho dessas famílias. Então vai ser bem interessante a gente conhecer desses grupos, né, e a morfologia específica delas. Bom, acho que todos já conhecem, né, a flora do Brasil. Por favor, acessem, olhem o número de espécies. Eu não vou olhar quanto é que está agora. Esse daqui é um print um pouco mais antigo, mas estava com 32.759 angiospermas. Esse número já cresceu. Eu não atualizo mais, tá? Esse aqui é 2015, na verdade. Eu sempre comparo ano a ano. Esse número já está maior, né? E a flora do Brasil como um todo já passou de 46 mil, e se duvidar, 47 mil espécies. Por default, né, por padrão, angiosperma é a pesquisa, então isso vai facilitar muito a vida de vocês e a gente usa o sistema de classificação de famílias aqui do APG, que eu vou falar na sequência. Vamos fazer a nossa primeira pausa, já voltamos.